Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu queria dar uma explicação para vocês. Quem está acompanhando o curso de eletrônica sabe do que eu estou falando. Quem não está acompanhando, dá uma revisada na primeira fase do curso, onde eu expliquei sobre o efeito Joule, que muitas pessoas falam de efeito Joule. Não, Joule é lugar de botar leão. Efeito Joule, em inglês, que diz que um condutor elétrico, quando a corrente elétrica percorre o atrito dos elétrons, a movimentação dos elétrons, acaba gerando calor, certo? Então, todo componente, todo circuito elétrico, ele demanda aquecimento. E eu já comentei com vocês que o diagnóstico perfeito, ele é feito com o circuito frio e quente. Isso já é uma situação que está bem fixa na cabeça de vocês. Quando eu estou conversando com vocês, eu já verifico que vocês já adquiriram esse conhecimento, tá bom? Isso é muito importante. Então, aqui eu estou com uma fonte de alimentação, que é um circuito básico de exemplo, é uma WISE com defeito. Ela não está ligando, está ligada na tomada direitinho, no entanto ela não está armando ventoinha. Quando eu faço a ligação do positivo, do negativo com chaveamento, ela não inicia, tá bom? Então eu vou dar para vocês agora uma nova forma de você fazer diagnóstico, que é a avaliação térmica de funcionamento do circuito. Todo circuito eletrônico aquece em função do efeito Joule, certo? Isso já é notório. Então eu tenho aqui um termômetro digital e eu vou dar alguns exemplos para vocês de como proceder para fazer a avaliação do circuito baseado em variação de temperatura. É perfeitamente possível você fazer um diagnóstico prévio com análise e avaliação de temperatura. Lembrando que o meu objetivo no curso de vocês é que vocês consigam fazer um diagnóstico em até 5 minutos. Deixando bem claro, diagnóstico em 5 minutos. Se você não conseguir fazer o diagnóstico de um circuito em 5 minutos, comercialmente não fica interessante estender muito isso, tá ok? Então vou dar um exemplo para vocês, que todo componente eletrônico, quando submetido à corrente elétrica, ele aquece. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, tá bom? Primeira informação que você precisa é qual é a temperatura ambiente, que a sua base vai ser a temperatura ambiente. Então aqui no local, eu vou em cima da bancada aqui e vou descobrir a minha temperatura ambiente. Eu estou com 24,6. Hoje está bem frio. Então, sabendo que aqui no circuito eu tenho que encontrar sempre uma temperatura maior que 24,6, que é a temperatura ambiente. Então, só para mostrar para vocês para que é possível esse tipo de diagnóstico, eu tenho aqui dois fios que trazem os 110 volts da tomada. Então observe aqui, quando eu apontar o feixe o laser, tá vendo aqui o laser? Eu vou apontar o laser para o fio, certo? Em cima do fio, e eu tô ali com 28 graus Celsius, 29. Então observe o que eu estou mostrando para vocês. Aqui no outro fio, 30, 40, 41. Então você consegue identificar até o que é fase, o que é neutro. O fio que tiver com a temperatura mais elevada é o fase. Isso ninguém nunca falou para vocês, nem ninguém nunca mostrou isso a vocês. Então aqui é o fio, o neutro, o que eu tenho? 34, e o fase, eu tenho hoje agora 40 graus Celsius, certo?
Vou mostrar para vocês como exemplo. Resistores, é muito fácil você saber se um resistor está bom ou ruim. Aqui eu tenho um resistor, eu coloco o feixe de laser em cima do resistor e eu estou com 42 graus Celsius. 40, certo? Ó, 40. Então indica o quê? Que esse resistor ele não está aberto, que se ele tivesse frio, ele estaria a temperatura ambiente. Então vamos aqui em cima desse capacitor, certo? Aqui, ó, em cima do topo do capacitor, estou com 40 graus. Aqui também no outro capacitor, em cima do capacitor, certo? Eu já tenho aqui uma temperatura próxima da temperatura ambiente, certo? Aqui nesse capacitor eu tenho uma temperatura de 40 e aqui nesse eu tenho uma temperatura de 25. Já tem algo errado aqui, certo? Estão próximos. Então você pode observar que você consegue. Ele tem um outro resistor ali. Eu vou em cima desse resistor e eu estou com 25 graus. Significa que esse setor aqui ele não está alimentando de forma correta. Então vamos observar do lado de cá. Vamos em cima desses diodos. 33. Vou em cima do resistor 40. Vamos no dissipador, no primeiro dissipador eu estou com 32. No segundo dissipador eu estou com a temperatura quase próxima da temperatura ambiente. Vamos em cima de um circuito integrado. Vou escolher esse fotoacoplador aqui. Em cima dele eu estou com 37 graus, significa que ele está funcionando. 38. Vamos em cima do circuito principal. Lá na frente eu estou com 23 graus, que é o processador principal, certo? Lá na frente, ó, 23, que é a temperatura quase temperatura ambiente. Significa que o circuito, onde a temperatura está baixa, ele não está acontecendo a circulação da corrente. Aquilo que eu expliquei, o efeito Joule, quando os elétrons em movimento passam pelo condutor elétrico, eles geram aquecimento. Então você já tem previamente aqui uma noção de onde você tem um problema. Vamos em cima de 3 diodos. Tem um diodo aqui, deixa eu apontar o feixe laser, 33 graus Celsius. Minha temperatura base é 24, significa que ele está funcionando. Vamos lá, em cima do outro ali do lado, 35, também está funcionando. Vamos em cima daqueles menores da frente, certo? Mais adiante, 26. Então a temperatura muito próxima da temperatura ambiente. Então já deu para perceber que você pode fazer um diagnóstico prévio de um circuito analisando variação de temperatura. Preste atenção no que eu vou falar com vocês. Já falei 1, 2, 3 e vou estar sempre repetindo. Você, para chegar a um diagnóstico eficaz, você precisa de avaliação do circuito quente, avaliação do circuito frio, onde você vai no circuito quente fazer avaliação térmica. Isso é muito importante para detectar defeito intermitente. Aquilo que eu sempre falo para vocês, não existe nenhum equipamento que consiga testar uma placa desligada do circuito, visto que um determinado componente ele pode apresentar defeito após o aquecimento. Como muitas das vezes você pode ter um circuito que passa a funcionar bem depois que esquenta. Isso é perfeitamente normal. Vamos supor que dentro do circuito você tem uma trilha aberta e quando acontece o aquecimento, o metal dilata e acaba fechando o contato elétrico. Tá ok? Então o diagnóstico hoje ele pode contar com essa grande vantagem da avaliação térmica do circuito. Tá ok? Esse vídeo está sendo postado no terceiro canal. Eu vou fazer a inscrição de 100 pessoas aqui no terceiro canal. E esse é o nível de material que nós vamos postar aqui pelo terceiro canal. Faça o cadastro. Quem puder fazer a inscrição para o curso de eletrônica total, não é isso? Todos os passos. É interessante para estar
aprendendo, estudando e ajudando financeiramente a manter o projeto, tá ok? Esse canal aqui vai ser um canal privado para assinantes. Grande abraço do professor Marcelo Moraes.